Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a ovelha que estava perdida e vos digo: assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo. Encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. E quando nós celebramos esta solenidade, nós estamos celebrando o grande amor do coração de Deus por nós. Esse amor que palpita no coração de Deus. A alegria que Deus sente pelos filhos amados dele. E para entendermos a grandeza desse amor de Deus por nós, a igreja nos apresenta nesta solenidade algumas leituras que nos falam justamente de um pastor. Mas não é um pastor qualquer, é um bom pastor. Esse capítulo 34 do livro do Ezequiel que nós ouvimos, nos dá a entender esse sentido bonito desse amor de Deus por mim e por você. Esse amor de Deus por cada um de nós, por cada filho e filha amada, que nesta parábola, que nesta história bonita contada pelo profeta Ezequiel, nós somos as ovelhas e Deus é o pastor, aquele que ama e que cuida das ovelhas. É interessante porque Ezequiel fala de um pastor zeloso, cuidadoso, ao mesmo tempo fala de ovelhas desgarradas. Ovelhas que dão as costas para o pastor e vão embora. Mas o pastor tem uma qualidade fundamental. Ele é perseverante e não desiste da ovelha. Ele não simplesmente se resigna, se acomoda, se conforma. Ai, coitadinha da minha ovelha, ela se desgarrou, ela se perdeu. O que será dela? Como se tivesse sentado lamentando. O que será da minha ovelhinha? Será que vai ter algum lobo que vai fazer mal? Será que ela caiu no penhasco ou está presa entre os espinhos? Oh, coitadinha da minha ovelha, e não faz nada. É assim esse pastor? Não. Ele vai ao encontro da ovelha e não desiste até encontrar a ovelha. E como nos fala ali a leitura, quando ele a encontra, ele a pega com cuidado, coloca nos ombros, leva para dentro do redil, e ali ele vai ver, ela está bem, ela está doente. Se estiver doente, ele vai curar, vai enfaixar as feridas. Se estiver fraca, faminta, até meio que tonta por causa de fome, ele vai alimentar a ovelha até que ela fique saudável e forte. Esta é a imagem que Ezequiel nos apresenta.
Mas é interessante, não é só Ezequiel que está falando, é Deus falando pelo profeta. E quando ele conta essa história, ele diz: assim foi o meu povo também comigo. E assim acaba sendo, de geração em geração. Eu amo o meu povo, eu amo meus filhos, mas vira e mexe, acontece de um ou outro se desgarrar e fugir da minha presença. Mas eu não desisto de nenhum sequer. Eu vou em direção do meu povo. É a ovelha que precisa do pastor. É ela que precisa do pastor. Porém, é a ovelha que abandona o pastor nessa parábola. O pastor não precisa necessariamente da ovelha, mas ele vai até encontrar a ovelha e vai em busca dela. E por que ele faz isso? E esse pastor que é Deus e a ovelha que somos nós? Porque ele nos ama. É o amor desse Deus, é o amor desse bom pastor, como Jesus mesmo fala lá no capítulo 10 de João: eu sou o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, que até se arrisca no lugar delas para salvá-las. Esse é o coração do nosso Deus, que celebramos hoje nessa solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Nós podemos até dizer que o coração de Jesus é a expressão visível, palpável, que nós podemos tocar desse grande amor eterno do Pai por nós. Amém? É esse amor eterno do Pai que se derrama em nossa vida. E não foi isso que nós ouvimos na segunda leitura de hoje, da carta aos Romanos? O que falou São Paulo para nós? Ele disse assim, e até eu vou falar e você vai repetir, porque é uma declaração do amor de Deus por nós. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Agora escuta isso daqui, que interessante que São Paulo nos fala. Ele faz uma reflexão. Ele pensa assim: irmãos, dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. E por uma pessoa que é má, será que alguém teria coragem de morrer no lugar? Será que por um criminoso alguém morreria no lugar dele? Pois é aí que entra o grande amor de Deus, que é um amor gratuito. Quando ainda éramos maus e fracos e pecadores, Ele morreu por nós. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Olha para o irmão do lado e diga isso para ele: a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Amém. Essa é a grandeza do amor de Deus que se encarna em Jesus. Ele é a expressão desse amor terno, eterno, perseverante, persistente de Deus. Esta perseverança do amor de Deus, Jesus expressa com a parábola também do pastor, desse bom pastor, no evangelho de hoje. E ele conta, tem um pastor que tem 100 ovelhas, e ele está pastoreando. Vai com a ovelha para lá, para cá, leva para tomar água, leva para ir para o pasto com grama verdinha, para as ovelhas se alimentarem. Quando o sol está muito escaldante, leva para uma sombra. É zeloso, é atencioso esse pastor. Acontece que um dia ele estava voltando para o redil, e quando ele vai fazer a contagem das ovelhas, faltou uma. Ele tranca bem o redil, deixa as 99 lá e vai atrás daquela que se perdeu. E não volta enquanto não a encontrar.
E aí Jesus conta, quando ele encontra, coloca a ovelha nos ombros e volta com alegria para casa, e chegando lá no redil e vai encontrar outros pastores, outras pessoas, ele vai fazer uma festa para celebrar aquela ovelha que ele tinha perdido. É um escândalo, é um exagero. Tem 100, 99 ele já tinha. Faria falta uma para ele? Na nossa cabeça, não faria falta não, mas para ele sim, porque aquela ovelha é única. Cada ovelha é única para o pastor. Nenhuma é indispensável, nenhuma ovelha é dispensável, cada uma é indispensável. Porque Deus, no seu amor, não olha para uma massa de gente. Deus olha para cada um. Essa é a qualidade do amor dele. Deus agora, aqui nessa Santa Missa, Ele não olha para essa quantidade de pessoas. Ele olha para você, para você, para você, para cada um de nós, para a nossa realidade. Assim é o amor de Deus por nós. E estamos celebrando a alegria desse amor de Deus. É um exagero de amor, a gente pode pensar assim. Daí Jesus fala também daquela mulher que tem 10 moedas. Se não me engano, moedas de prata, moeda de valor. Tem 10, perdeu uma. Ela fica desesperada por causa daquela moeda. Varre a casa, tenta abrir as janelas, acende uma vela e vai procurando. Eu tenho que achar a minha moeda perdida, tenho que achar onde está essa moeda. Quando a encontra, chama as amigas e faz uma festa, dá um banquete e acaba gastando o dinheiro da moeda. Olha que estranho que é essa parábola. Gasta o dinheiro da moeda que ela tinha encontrado, que estava perdida, para celebrar o encontro. É um exagero. O amor de Deus é assim, é exagerado. Ele ama com largueza de coração. Esse é o coração de Jesus. Ama com largueza, coração aberto. Em Deus não se encontra coração fechado, amargurado, rancoroso, vingativo. Não, não encontra. É por isso que nós vimos aqui, na segunda leitura de hoje de Romanos, quando ainda a gente era mau, perverso, pecador, distante de Deus. Foi nesta ocasião que Ele nos amou e Jesus morreu por nós, pecadores. Por que Ele fez isso? Para não corrermos o risco de achar que Ele morreu por merecimento nosso. Eu mereci o sacrifício de Cristo. Não, eu não mereci. É gratuidade. É amor derramado de Deus por nós para a nossa salvação. E nós vemos aqui que o amor de Deus se expressa, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós. Poxa, mas é a morte de Jesus que prova o amor de Deus por mim? Então será que Ele tinha que morrer para pagar o meu pecado e para Deus ficar tranquilo e ficar calmo? Porque Deus estava irritado comigo? Foi por isso que Ele morreu? Para aplacar a ira de Deus? Para Deus se sentir vingado diante da traição do ser humano? Para Deus se sentir quites, está pago o preço? Foi isso? Não foi, meu irmão e minha irmã, não foi por isso que Jesus morreu. Nós vemos na história da salvação, já lá Isaías falando, profetizando a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus, e daí ele vem com qual propósito? Nos salvar. E qual era o modo de salvação? Amar a nós, amar a cada um de nós. E Ele viveu amando e fazendo bem. Ele veio para apresentar esse projeto de amor e de salvação de Deus para a humanidade. Por que Jesus morreu? Porque ao chegar e apresentar o projeto de amor de Deus, e nós encontramos isso nos evangelhos, Ele se deparou com a maldade, com o ódio, com o orgulho, com a ganância, com a crueldade humana, com a injustiça, com a opressão. E Ele começou a pregar o amor de Deus que era contra todas essas realidades. Jesus não morreu porque o Pai quis que Ele morresse. Jesus morreu obediente ao Pai que o enviou para anunciar um plano de amor e de salvação. Ele morreu por causa da maldade do homem e não por causa da vontade de Deus. Deu para entender? É que Deus quis que o Filho morresse. Deus quis que o Filho vivesse e trouxesse um plano de amor e de vida. No entanto, como havia tanta maldade no seu tempo, e não é diferente de hoje,
Foi a maldade do homem que o matou. No entanto, em sua infinita bondade e amor, Deus não perdeu, não foi derrotado e não desistiu. Ao terceiro dia, o que aconteceu? O Pai ressuscitou Jesus pelo poder do Espírito Santo. E o que era maldade, e o que era aparente derrota, o que era triunfo da maldade humana, se reverteu em graça e salvação. Ele morreu a nossa morte. Aí sim dá para a gente entender que o que nós merecíamos, por maldade nossa, o que era sentença para nós por causa da nossa maldade, se transformou em salvação em Jesus. Daí dá para entender o que fala a palavra de Deus. O castigo que nos traz a paz pesou sobre ele. Ele pagou o alto preço para nos salvar. Mas ele não pagou o preço imposto pelo Pai. Foi o preço da nossa maldade que ele pagou. E nos salvou. Amém? Olha para o irmão e diga com alegria para ele: hoje é o dia do coração de Jesus. Coração aberto, que jorra sangue e água. Coração que convida a entrar. Ele está te convidando a entrar nesse coração, que é expressão do amor infinito e incondicional de Deus. Entra, meu irmão. Você não será mais o mesmo. Entra, e a sua maldade vai ser vencida. O seu pecado vai ser vencido. A sua fraqueza vai ser vencida. As suas enfermidades serão curadas. Porque assim é o bom pastor. Ele dá a vida pela ovelha e ele dá vida nova a cada ovelha, que sou eu e você. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.